Séries que marcaram a TV Manchete. Você já parou para pensar como a TV Manchete, que nem existe mais, conseguiu marcar uma geração inteira, mesmo tendo durado pouco, em comparação a outras emissoras? A Manchete deixou um legado que até hoje é lembrado com carinho, especialmente pelas suas séries. Foram produções nacionais ousadas, novelas que pareciam séries, e claro, aquelas importadas que se tornaram fenômenos no Brasil. Hoje, no Pop Sem Filtro, a gente vai relembrar as séries que marcaram a TV Manchete e que ajudaram a transformar a televisão brasileira nos anos 80 e 90. Contexto da Manchete. A TV Manchete foi inaugurada em 1983 por Adolfo Bloch, dono da editora Bloch. A proposta era criar uma emissora com qualidade superior, que competisse diretamente com a Globo. E, apesar das dificuldades financeiras que sempre rondaram o canal, a Manchete ficou conhecida por investir em novelas sofisticadas, programas ousados e séries que fugiam do padrão da época. Era uma TV diferente, mais experimental, e que acabou se tornando queridinha da classe média e dos jovens. A Marquesa de Santos, 1984. Logo nos primeiros anos, a Manchete mostrou a que veio. Em 1984, lançou a minissérie A Marquesa de Santos, estrelada por Maite Proença. A produção contava a história do romance entre Dom Pedro I e Domitila de Castro, e trouxe uma ousadia que chocou o público. Cenas de nudez e erotismo em plena TV aberta. Isso não era comum na época, e ajudou a Manchete a se destacar como uma emissora ousada, que não tinha medo de arriscar. A Marquesa de Santos virou símbolo de como a Manchete queria se posicionar, como uma TV moderna, sofisticada e provocadora. Dona Beija, 1986. Se tem uma série que realmente explodiu na Manchete, essa foi Dona Beija. Baseada em uma figura histórica de Minas Gerais, a personagem era interpretada por Maite Proença. Sim, de novo, a trama explorava sensualidade, poder e independência feminina de um jeito nunca visto antes na TV brasileira. Dona Beija foi um escândalo de audiência, virou assunto nacional, foi exportada para mais de 50 países e transformou Maite em símbolo sexual absoluto da época. Esse sucesso consolidou a Manchete como uma emissora capaz de rivalizar com a Globo. Pantanal, 1990, talvez a produção mais lembrada da Manchete até hoje. Pantanal, escrita por Benedito Rui Barbosa, foi ao ar em 1990 e revolucionou a televisão. Filmada em externas, no próprio Pantanal, a novela tinha fotografia cinematográfica, trilha sonora marcante e cenas de nudez naturalista, que chocaram o público da época. Mas além do apelo visual, Pantanal tinha uma história envolvente, cheia de misticismo, personagens fortes e romance épico. Foi um sucesso tão grande que até a Globo, anos depois, fez questão de comprar os direitos e produzir um remake em 2022. Pantanal é o maior exemplo de como a Manchete soube transformar uma novela em uma verdadeira série de prestígio. Show da Xuxa e os programas infantis. Ok, não era exatamente uma série, mas a Manchete teve enorme impacto na programação infantil. Antes de ir para a Globo, a Xuxa teve seu primeiro grande programa na Manchete, o Clube da Criança. Foi lá que ela se consolidou como apresentadora infantil e ganhou fama nacional. Além disso, a Manchete abriu espaço para desenhos japoneses, que se tornariam lendas, como Cavaleiros do Zodíaco, Shurato e Sailor Moon. Esses animes marcaram profundamente a infância de quem cresceu nos anos 90. Cavaleiros do Zodíaco, 1994 em diante. Embora fosse uma série japonesa, no Brasil ela se tornou sinônimo de Manchete. Quando estreou em 1994, Cavaleiros do Zodíaco explodiu entre as crianças e adolescentes. A mistura de mitologia grega, lutas épicas e violência inédita para um desenho da época conquistou todo mundo. A audiência era tão alta que a Manchete começou a reprisar os episódios sem parar, porque não tinha novos para exibir. Isso gerou até revolta entre os fãs, mas ao mesmo tempo, consolidou a emissora como o canal dos animes. Foi graças a Cavaleiros que a Manchete conseguiu bater recordes de audiência no horário da tarde. Shurato e outros animes. Na cola do sucesso de Cavaleiros, a Manchete trouxe Shurato, que também misturava mitologia e batalhas cósmicas. Outros títulos como Sailor Moon, Yu Yu Hakusho e até Dragon Ball chegaram a passar no canal, criando uma verdadeira febre otaku, antes mesmo desse termo ser popular no Brasil. A TV Manchete se tornou referência em trazer conteúdo japonês, e foi a responsável por formar toda uma geração de fãs de anime.
A História de Ana Raio e Zé Trovão, 1990 e 1991. Depois de Pantanal, a Manchete tentou repetir a fórmula com outra novela de pegada de série, que foi A História de Ana Raio e Zé Trovão. A produção tinha cenários de rodeio, viagens pelo Brasil e foco em personagens populares. Embora não tenha tido o mesmo sucesso de Pantanal, também marcou época e até hoje é lembrada como um clássico da emissora. Novelas com cara de série, e a Manchete não tinha séries no formato americano, mas suas novelas tinham esse tom mais sofisticado, cinematográfico. Produções como Cananga do Japão, Corpo Santo e Mandacaru mostravam que a emissora queria contar histórias diferentes, mais adultas, com estética de cinema. Esse DNA fez da Manchete uma referência de ousadia e inovação. As dificuldades financeiras e o fim. Apesar do impacto cultural, a Manchete sempre teve problemas de gestão e de dinheiro. As produções eram caras, os anunciantes muitas vezes não bancavam, e no fim dos anos 90, a emissora entrou em colapso. Em 1999, a TV Manchete foi vendida e transformada na Rede TV, mas mesmo com o fim, a memória da Manchete permanece viva, graças às suas séries e novelas marcantes. A TV Manchete pode ter acabado, mas seu legado continua. Foi a emissora que ousou mostrar nudez em minisséries históricas, que revolucionou a teledramaturgia com Pantanal, que lançou Xuxa como estrela infantil e que trouxe os animes que marcaram os anos 90 no Brasil. Em pouco mais de 15 anos de existência, a Manchete conseguiu criar um impacto cultural que dura até hoje. E você? Qual dessas séries ou novelas da Manchete você mais lembra? Foi Pantanal? Foi Dona Beija? Ou você era do time que corria da escola para não perder Cavaleiros do Zodíaco? Comenta aí, porque essa nostalgia merece ser compartilhada.